segunda etapa do projeto de programação orientada a objetos 2. Meu nome é Adam e eu trago aqui a continuidade do desenvolvimento da Skynet, a rede social dos devs. Nessa segunda etapa, o professor nos impôs 3 desafios. Primeiro, que os usuários cadastrados na API que ele criou possam ser utilizados para a realização do login. Segundo desafio, a implementação e a utilização da interface gráfica de pelo menos 3 CRUDs. E o terceiro desafio é que pelo menos um relacionamento muitos para muitos entre as entidades. Muito bem, aqui eu apresento o código e, diferente do código anterior, ele tem algumas peculiaridades a mais, umas diferenças em nome de variáveis, em nome de métodos, mas basicamente a estrutura principal é a mesma. Então, algo que a gente puder observar aqui numa entidade marketplace, a gente vai poder observar, salvo os seus nomes, os seus atributos, nas outras entidades. O esqueleto é o mesmo, né? Então, a gente inicia com a interface DAO. A interface DAO é a interface solicitada pelo professor, criada também pelo professor, e solicitada para que a gente utilizasse, que a gente implementasse. Então, aqui estão a base e a estrutura dela. Depois eu tenho aqui a minha primeira entidade, que é a entidade user. A entidade user funciona da seguinte maneira. Ela tem aqui os seus atributos, né? Os atributos normais de um usuário, como username, o nome, o e-mail, password, data de nascimento e o status do relacionamento. Notem que em cima de username tem esse @id. Ele deixa então, transforma então o atributo username na chave primária. Ou seja, é um atributo que identifica, né, esse usuário. Aqui nós temos as relações many-to-many, porque todo o usuário tem uma lista de produtos, uma lista de eventos e uma lista de posts em seu perfil. Aí a gente tem alguns métodos. Os construtores. Aqui a gente tem os construtores, né? Que não deixam de ser métodos, né? São os métodos construtores para cada atributo observado acima. Aí nós temos os getters e setters, para que a gente possa utilizar os dados e alterar alguma coisa ali. E no final aqui a gente tem o hashcode equals, que ele é feito para evidenciar as chaves primárias. Igual eu falei anteriormente, né? A chave primária de usuário é o username. Outra classe parecida com essa é a classe marketplace. Também é uma classe entidade. Notem que o esqueleto é o mesmo, a estrutura é a mesma. O que diferencia são os atributos e os nomes de algumas variáveis. Por exemplo, aqui na classe marketplace, os atributos são o nome do produto, o preço do produto e a descrição, sendo que o nome do produto é a chave primária. Aí nós temos os construtores, os getters e setters, né? E o hashcode e o equals para chave primária. Ou seja, o esqueleto é o mesmo, a estrutura é a mesma. O que muda é a maneira como implementar, né? Seguindo no Marketplace, para a gente seguir a mesma linha de raciocínio, tem a Marketplace DAO. A Marketplace DAO, que é a que tem o esqueleto básico para fazer ligação com o banco de dados, né? Então aqui a gente tem basicamente 4 métodos, né? 3 métodos, que é o método de persistir, o método de remover, o método de get para pegar os objetos e o quarto método é um getOut. Eu falei 3 porque na verdade aqui o quarto método ele é uma pesquisa no banco de dados, né? Mas não deixa de ser um método também. Então aqui a gente tem esses 4 métodos. Esses métodos, eles são padrões para todos. O que vai mudar, como eu falei anteriormente, é alguma coisa aqui no cat, falando sobre quais as classes que ele utiliza na implementação, quais os getters e os setters que eles utilizam aqui. Depende muito de qual classe, de qual parte do projeto a gente está falando. Como a gente está falando aqui de Marketplace, ele vai usar todos os atributos e as variáveis do Marketplace, certo? Aí a gente vai para a classe ou para o conjunto da classe onde realmente a maior parte da magia acontece, que é a Marketplace Controller. Ela que vai controlar tudo que vai estar acontecendo com a parte gráfica, certo? Então aqui, a Marketplace Controller, ela já inicia implementando o Initializable, certo? Que serve para você passar já no início dela alguma variável, alguma coisa que você queira passar para a classe e já iniciar tendo, né? Nesse caso aqui, o nosso Initializable, ele inicia com o botão Remove desabilitado. Então, quando a classe já é iniciada, quando ela é chamada, ela já inicia com esse botão de remover sem dar acesso para o usuário. Aí a gente tem a declaração de todos os botões, de todas as list view, de tudo que compõe a parte gráfica
desse marketplace. Então a gente tem lá o botão de salvar a venda, o botão de editar a venda, o botão de remover, o botão de voltar, aí os text fields, que são as entradas de dados, né, do nome do produto, preço, descrição, um list view das minhas vendas, alguns labels, outras list views e por aí em diante. Aí nós temos aqui alguns métodos, o Clear Fields, por exemplo, que ele faz uma limpeza e uma atualização de todas as telas, né? Logout, o back, que é para voltar para a tela anterior, o método New Sale, que ele grava a nova venda, o método Show My Sales, que ele mostra as vendas do usuário, o Default Label, que ele pega os labels que são alteráveis de acordo com o que é inserido neles, né? E se não tiver nada para ser exibido, ele volta no default, que são esses nomes aqui, né? Produto, preço, descrição. O Update Description, que ele pega e atualiza a descrição para que apareça de maneira correta nas telas, né? O Show All Sales, que ele não mostra só as vendas realizadas pelo usuário, mas as vendas realizadas por todos os usuários presentes ali, né? O Update All Descriptions, que ele faz a atualização de todas as descrições, e o Remover, que ele vai remover um produto inserido pelo usuário. A gente tem aqui da mesma forma a Main Controller, que ela também tem todas as suas declarações e os seus métodos, que basicamente são os mesmos para todos. Ou seja, muda muito de acordo com o que é o objeto que está sendo manipulado, se é um marketplace, se é a main, a própria tela main, se é uma tela de eventos, mas vai mudar nomes, vai mudar alguns endereços, mas o esqueleto ainda é o mesmo. Por exemplo, a gente tem o Show All Posts, né, para as postagens dos usuários, Show My Posts, como tinha no marketplace, o My Products, o Update All Description, o método de remover e o método Initializable. Então, assim, é muito parecido, né? E daí aqui a gente tem a classe main, que é a classe que dá o início, né? O portão de início de todo o projeto. Então vamos rodar o projeto para ver como é que ficou. Muito bem, ele abre aqui na minha outra tela. Bom, aqui a gente tem aqui a tela de login e já iniciando para mostrar que deu certo a solicitação do professor de que a API dele fosse possível para utilizar para fazer o login. Admin, a senha admin, a gente já consegue fazer o login, está logado como admin. Muito bem. Eu vou fazer um usuário novo, então eu chamei a tela de novo usuário, o username vai ser @Adam, o nome vai ser Adam, e-mail adam.com, tem meu próprio servidor, né? Password, fácil de saber ali, e a data de nascimento. Muito bem, registrei, está registrado um novo usuário. Ele apareceu aqui uma janelinha dando o aviso de que está registrado. Agora a gente já pode usar esse usuário para fazer o login. Muito bem, tá lá. Essa aqui é a main page, a tela principal. Então, aqui aparece o nome do usuário que está logado, o nome da pessoa, e-mail, data de nascimento e o status de relacionamento. A main page, ela basicamente mostra ali algumas coletâneas de telas para onde a gente pode ir e os posts, né? É como se fosse uma tela principal, um perfil de uma rede social mesmo. Então, a gente pode ir para eventos, para o marketplace, e aqui a gente tem os posts. Depois eu falo mais dos posts. Vamos lá para eventos. Quando você clica em eventos, você abre a tela de eventos, onde você, como usuário, pode cadastrar um novo evento. Vamos lá cadastrar um. O nome do evento vai ser a Maratona Dev. Ele vai ocorrer no dia 1º do 10 de 2021. O local vai ser no Google e a descrição é para desenvolvedores. Maratona para desenvolvedores. Ok, escrevi certo, eu acho. Então, a gente vê que o botão Delete está desabilitado, que a gente não consegue clicar nele para não dar uma exceção aqui, né? Então, ele não está acessível agora, mas quando a gente aperta em Save, beleza, ele criou lá a Maratona Dev. Aqui do lado, nos eventos, ele traz para você o título, né, do evento, o nome do evento. E quando você clica nele, esses labels aqui do lado vão mostrar as informações do evento. O nome, a data, o local e uma descrição, certo?
Se você quiser, vai ter, né, mais eventos aqui. Se você quiser participar, você clica aqui em Confirm Your Presence com eventos de outros usuários, vai aparecer nos teus eventos confirmados. Muito bem. Quando você clica aqui em Maratona Dev, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele já puxa a chave primária para o Event Name aqui e já torna essa text field aqui inacessível, ou seja, você não pode alterar a chave primária. Se eu quiser alterar esse Maratona Dev aqui, fazer com que ele tenha um outro nome, outros dados, então ele continua sendo Maratona Dev, mas a data não vai mais ser no dia 1º de 10, vai ser no dia 15 de 10 de 2021. Foi um erro ali da pessoa, não vai mais ser no Google, vai ser na Microsoft e continua sendo uma maratona. Quando clica assim em Save, ele ele habilita novamente o Event Date para você, o Event Name, perdão, para que você possa adentrar um novo evento. E quando você clica aqui, ele voltou aos labels principais, né, os labels default. Quando você clica em cima, ele já tem as atualizações. 15/10 a Microsoft é uma maratona. E você pode deletar também o evento. Clica aqui, seleciona novamente, ele continua travando aqui para que você altere, porque através dessa chave primária você vai dar o comando, se você quiser fazer a sua alteração ou se não, deletar. Quando você deleta, ele sai do seu banco de dados, não está mais presente, você pode voltar ali para a tua tela principal. Vamos lá para Marketplace. O funcionamento é basicamente o mesmo. O botão de remover a venda está indisponível para o usuário porque ainda não tem nenhuma venda apresentada. Então vamos cadastrar uma venda aqui. PS4, uns R$2.000 e é um game usado. Vamos lá, você salva a sua venda. Ele vai aparecer aqui em All Offers, ou seja, todas as ofertas. Quando você aperta em cima, ele aparece aqui nesses labels a descrição dessa oferta. Aqui vão aparecer as ofertas de todos os usuários e aqui as minhas ofertas, minhas vendas, né? Então, tá lá o PS4 da mesma forma, os labels default aqui, quando você aperta em cima dele, ele aparece a descrição dessa venda. Quando você clica em cima dele aqui, ele novamente joga a chave primária, que é o nome do produto, para cá e deixa inacessível para o usuário para que você possa fazer uma modificação. Então, vamos modificar esse PS4. Vamos pôr que é R$2.500 e é usado, mas com jogos, né? Vamos lá. Você salva, ele torna os labels default novamente. Quando você clica em cima, aparece lá, PS4, R$2.500, usado, mas com jogos. Muito bem. Então, selecionei novamente o PS4, posso clicar aqui em Clear, ele deseleciona. Selecionei novamente o PS4 e agora eu quero remover. O botão remover já fica acessível, você aperta em remover, o PS4 não está mais no nosso banco de dados. Voltamos. Tela principal, vamos ver o terceiro CRUD, que é os posts. Então, os posts, você escolhe um título do post. Primeiro post. Vamos lá para o tradicional Olá Mundo, né? Então, vamos salvar o post, ele está lá. Ele está na timeline, ou seja, aqui vai aparecer os posts de todos os usuários e aqui vai aparecer os meus posts. Ele tem um label aqui do lado do conteúdo, quando você clica em cima, ele mostra o conteúdo para timeline, ou seja, o post de todos os usuários. E no seu post, você clica aqui, ele também mostra o conteúdo aqui, você consegue saber o título desse post, qual que é o conteúdo dele. Da mesma forma, quando você clica no post, ele já deixa inacessível essa text field aqui, pois a chave primária do post é o título. Então, a gente consegue alterar esse primeiro post aqui. Então, a gente pode alterar para Olá Mundo Dev. Clica em Save. Novamente, os labels voltaram para o status default. Quando você clica em cima do primeiro post, do título, ele aparece lá a atualização. Olá Mundo Dev. E da mesma forma que acontecia anteriormente, quando você clica em cima, você seleciona ele e permite que ele seja deletado. Então, você clicou em cima, clicou em Delete, ele desapareceu, não temos mais este post. Muito bem, agora a gente pode fazer o logout e essa é a Skynet. Logo a gente volta aqui com mais um vídeo da terceira etapa e finaliza o projeto. Valeu, gente, obrigado, até mais.